Mas Senhor, meu irmão, evangelista Miguel de Souza, e quer dizer para você que você é especial para Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo número 6, o versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Nós vivemos num mundo em que o ser humano, cada um pensa em si mesmo. Nós não estamos preocupados com alguém da nossa direita, não estamos preocupados com alguém da nossa esquerda. Cada um se preocupa com o seu lado. Nós vimos o egoísmo tomando conta das pessoas. Na medida que os anos vão se passando, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e de quase todos. Este amor ao próximo está muito escasso hoje. Quando alguém dirige a mão para você, é porque certamente está querendo algo em troca. Ninguém faz nada mais, são raras as pessoas que fazem as coisas por amor, que tem aquele sentimento de generosidade. Este texto sagrado aqui, ele nos transporta. A Bíblia diz que Jesus tinha atravessado ali o mar da Galileia, que é Tiberíade, e Jesus agora chega em um determinado lugar. Uma grande multidão seguia Jesus pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas que Jesus operava. Cada dia que passava, a multidão aumentava ainda mais. Jesus sempre estava cercado de pessoas, porque as pessoas recebiam o milagre da parte de Deus, compartilhavam, divulgavam, anunciavam, falavam das grandes maravilhas que Jesus estava fazendo. E agora a multidão resolveu seguir a Jesus, atravessaram para o local onde Jesus estava, e a Bíblia diz que era uma grande multidão. Era em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando a Bíblia se refere a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, nós chegamos a fazer um cálculo. Alguns teólogos chegam a dizer que tinha 14.000 pessoas ali. Interessante que Jesus vem, aquela multidão seguindo. Na narrativa do nosso irmão Mateus e o nosso irmão Marcos, os discípulos começaram a observar que as horas estavam se passando. Eles começaram a observar que havia crianças que já estavam pedindo alimento para seus pais. Havia muitas pessoas já com dificuldade de caminhar pela fome. Na narrativa lá de Mateus, os discípulos deram uma ideia para Jesus: olha, Senhor, despede a multidão, porque ela vem atrás de ti. Na narrativa aqui do nosso irmão João, eu acho lindo aqui este texto de João, porque a Bíblia Sagrada nos fala que quando os discípulos trouxeram essa ideia para Jesus, para que despedisse a multidão, mas o Jesus que eu prego, o Jesus que eu sirvo há tantos anos, e você, meu irmão, que é inscrito nesse canal, ao longo desses anos, caminhando com Jesus, você sabe que Jesus não despede ninguém vazio. Ele próprio disse na sua palavra: tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aquela multidão ali, Jesus agora chamou os seus discípulos e perguntou: onde compraríamos alimentação para toda essa multidão, para essas pessoas? O texto de João diz que Jesus fez aquilo para testar a fé dos discípulos. E um deles disseram: olha, Senhor, nós temos aqui algum dinheiro, mas esse dinheiro para toda essa multidão é muito pouco. Ele não vai trazer a solução para essas pessoas. Mas a Bíblia diz que um moço chamado André, que era irmão da pessoa do nosso irmão Pedro, estava ali. E ao andar no meio daquela multidão, a Bíblia diz que aparece um rapaz ali. Não sabemos, na verdade, a idade desse moço. Não sabemos, na realidade, o nome desse moço. Mas nós sabemos que esse moço tinha algo dentro dele chamado a fé. Porque se eu estou num ambiente desse, eu e a minha esposa, nós temos 5 filhos, 3 filhos, entre nós todos somando, quando a gente saiu de Macapá, éramos em torno de 5 pessoas. Então, se eu tivesse numa grande multidão dessa, nós 5 pessoas ali, eu tivesse apenas 5 pães e apenas 2 peixes, o que eu faria? Imediatamente eu me ausentaria para um lugar distante
para mim comer com a minha esposa. Talvez você pensasse assim, talvez você agisse dessa forma. Pensando numa ótica humana, era exatamente essa a nossa atitude. Pensando numa visão humana, era exatamente esse o nosso comportamento. Porque eu sou um tipo de pessoa que, se eu vejo uma criança próximo de mim, se eu for comer um bombom, eu tenho que dar um bombom para aquela criança. Eu não consigo me alimentar observando que tem uma criança me cuidando. Eu faria isso possivelmente com a minha família, me ausentaria dali e nos alimentaria, depois retornaríamos para a multidão. Essa seria, como eu falei aqui, numa ótica humana, a maneira mais correta. Mas aquele moço ali, ele não era um moço egoísta, ele não era um moço que só pensava nele. Ele disse: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que o discípulo André chegou e disse: olha, Senhor, tem um rapaz aqui, tem um moço, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esta grande multidão de pessoas? Jesus mandou que trouxesse aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. Jesus levantou ao céu e orou a Deus. Em seguida, Jesus manda que os discípulos mandassem que as pessoas se assentassem em bloco de 100, de 50. As pessoas foram se assentando e agora Jesus pega aquele pão e diz para os seus discípulos: dai-lhe vós de comer. A sociedade moderna, os dias atuais, as pessoas estão famintas. Não é do pão cotidiano, a gente vê quase todo mundo trabalhando, ganhando bem. Mas a fome aqui no lado interessante é a fome espiritual. As pessoas estão com fome de Deus. Não é fome da religião, não é fome da filosofia, não é fome de uma alimentação desse pão cotidiano. Mas as pessoas estão precisando do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. O profeta Amós, no capítulo 8 e o versículo 11, ele diz: eis que vem os dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esses dias estão se chegando em que os homens terão fome, não de um pão cotidiano, mas o fome da palavra de Deus. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram a ordem de Jesus e mandaram sentar em bloco de 50 em 50 e de 100 em 100, e agora os 12 discípulos começam aquela tarefa de distribuir pão para toda aquela multidão. A Bíblia diz que todos eles se alimentaram. Quem queria só pão, comeu só pão. Quem queria pão, mas queria peixe também, se alimentou, saciou a sua fome. E a Bíblia diz que ainda depois que terminaram de atender toda aquela multidão, a Bíblia diz que sobejaram ainda 12 cestos de pedaço. Eram 12 apóstolos, cada um levou um cesto para a sua casa. Ali Jesus principia a sua primeira multiplicação de pães. Essa primeira multiplicação de pães, ele alimentou 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação, ele alimentou uma multidão faminta de 4.000 pessoas. A mensagem de Deus para mim e para você, meu irmão, você que prega o Evangelho, você que fala das maravilhas de Deus, a mensagem de Deus para mim e para você nesse momento é dar-lhe voz de comer. Nós temos esta grande missão de pregar este Evangelho, que ouçam ou que deixam de ouvir, como disse o profeta, mas eles hão de saber que esteve no meio deles o profeta. E nós temos que pregar este Evangelho, nós temos que levar esse pão da vida, que as pessoas precisam. Se você ler este texto mais adiante, no capítulo 6, você vai observar que as pessoas ficaram impressionadas com Jesus, pela multiplicação dos pães, pela cura que Jesus fazia, pelos milagres que ele obrava naquela região, ali da Galileia e a região da Judéia. A Bíblia diz que em determinado momento Jesus se ausentou dali com seus discípulos para ter um momento a sós, um descanso, um repouso. E eles pegaram as suas embarcações, algumas canoas, embarcações menores, e foram ao encontro de Jesus, porque eles queriam transformar Jesus em rei. Eles disseram: mestre, nós te procuramos por todo lugar e não te achamos.
Jesus disse: vocês vieram não por aquele pão que subsiste eternamente, mas vocês vieram pela multiplicação dos pães. Porque eles queriam aclamar Jesus a rei, porque com Jesus como rei, eles não precisavam investir na medicina, porque Jesus curava as pessoas. Jesus como rei, eles não precisariam mais trabalhar, porque Jesus faria a multiplicação dos pães, porque eles não entendiam os projetos de Deus. Eram pessoas egoístas. Quantas vezes nós somos egoístas? Mais uma vez eu volto a dizer, pensamos em nós mesmos, não importa quem está à nossa direita ou à nossa esquerda, que tipo de problema essa pessoa está enfrentando. Você já imaginou, meu irmão, meu amigo, se Jesus pensasse dessa forma? Eu e você não estaríamos aqui pregando esse evangelho, eu e você não estaríamos aqui com essa esperança de um arrebatamento da igreja. Jesus não foi egoísta, ele não precisava morrer, mas ele veio morrer não pensando em si mesmo, mas pensando em mim, pensando em você. Conta-se certa feita que havia um povoado pacato, uma cidade pequena, e havia ali um ancião, uma pessoa muito sábia. Aquele homem via pessoas de longe para que aquele ancião decifrasse as enigmas, para que aquele homem trouxesse a interpretação de sonhos. Uma certa feita, um adolescente disse: este tiozinho aí é muito sábio, é muito inteligente, mas uma hora dessa eu vou surpreender ele. E ele convidou um outro amiguinho dele e pegaram ali um pássaro e combinaram entre si: nós vamos até aquele voo ali e vamos ver realmente se ele sabe de todas as coisas. E eu vou levar, ele combinou com o seu coleguinha, eu vou levar esse pássaro nas minhas mãos, mas aqui nas minhas costas. Quando eu chegar com ele, eu vou fazer uma pergunta para ele: se o pássaro está vivo ou se está morto. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu vou torcer o pescoço desse pássaro até matar. Se ele disser que o pássaro está morto, eu vou soltar o pássaro. Mas de qualquer maneira, esse voo não vai escapar dessa nossa forma como vamos agir. Aqueles dois adolescentes foram à casa daquele senhor de idade, bateram na porta, aquele senhor veio, pediu para que eles entrassem. Aqueles dois meninos entraram, um deles com o pássaro na mão e a mão para trás. Disse: olha, nós viemos aqui porque o senhor é homem, que o senhor decifra as enigmas, o senhor interpreta sonhos, você é um homem muito sábio. Aquele moço disse, aquele ancião disse: é muita bondade de vocês. Pois é, e eu vim aqui que eu queria que o senhor decifrasse algo. Ele disse: o que é? Eu tenho em minhas mãos um pássaro e eu quero saber se esse pássaro está vivo ou se está morto. Aquele ancião olhou para o menino da direita, olhou para o menino da esquerda e olhou bem nos olhos do menino que estava com o pássaro na mão, com a mão para trás. Ele disse: filho, a resposta está nas tuas mãos. Essa resposta, meu amigo, está nas suas mãos. De ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa que só pensa em você mesmo, ou você pensa no seu próximo. Por que eu prego o evangelho? Porque eu não quero entrar na eternidade sozinha. Eu quero que você que me acompanha nesse canal, que talvez não entregou a sua vida a Cristo, não pode ficar cocheando entre dois pensamentos, mas você tem que entregar a sua vida a Jesus. Em breve as cortinas do céu vão se abrir e aparecerá o sinal do céu, é a vinda do Filho do Homem. E eu quero ter o privilégio de chegar lá no dia da boda do Cordeiro, poder ver você, que talvez eu nunca vá conhecer você, você que me acompanha nesse canal, talvez eu nunca vá conhecer você, mas essa mensagem de salvação, ela chegou até você por meio desse canal. Você entregou a sua vida a Cristo e um dia nós podemos estarmos ali naquela boda do Cordeiro, comemorando aquela grande festa. Por isso que eu prego o evangelho, porque eu não sou egoísta, eu penso em você. Entrega a tua vida a Cristo. Você, meu amigo que me acompanha nesse canal, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Aceite-o como o Senhor pessoal da sua vida. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.